Olá, sejam bem-vindos ao podcast Arte Informa. Eu sou Lourdes Luz. Eu estou muito feliz porque chegamos em 100 entrevistas, ótimas conversas e conhecemos muita gente bacana. Para brindar o número, resolvi fazer uma série e não somente uma única entrevista. Convidamos pessoas bem diferentes para montar o mosaico dos 100. Hoje vamos falar de antiquariato, arte, histórias. E para este papo, convidamos o antiquário e muito amigo Arnaldo Danenberg. Arnaldo, seja muito bem-vindo, é um prazer receber você aqui. Luz, querido, o prazer é meu estar aqui com você nessa linda comemoração do seu trabalho, do seu belo trabalho, e um belo caminho andado, e a gente já tem uns bons anos de estrada e de convivência, né, Lourdes? Obrigado. E tem um detalhe, né? Eu já fiz o podcast com o André Danenberg, com a Paloma Danenberg. E para comemorar os 100, eu tenho que convidar o pai. Bom, próximo é o Espírito Santo. Exato. Para começar, conta para os nossos seguidores um pouco da sua trajetória, como nasceu esse interesse pelo antiquariado. Olha, o meu interesse pelo antiquariato, eu sempre me lembro do meu pai, quando eu era muito pequenininho e acompanhava ele aos leilões do Rio de Janeiro, de Afonso Nunes, Barreto, na década de 60, sobretudo, princípio de 70, mais 60 e 70 um pouco, acompanhando o meu pai, né? Ele dizia, hoje eu vou ao leilão. O papai gostava de comprar as coisas no leilão, guardava em casa, a temporada seguinte vendia, então ele era, além da profissão dele, um antiquário, assim, por deleite, né? E gostava bem disso. E eu observava, via aquele mundo das louças, o mundo dos móveis, o mundo das senhoras, dos senhores, o mundo diplomático, e tudo aquilo foi tornando-se íntimo meu, sabe, Lourdes? E eu tô ficando fascinado por esse mundo, né? Além do mundo da arte, que eu sempre gostei desde pequeno. Eu comprava enciclopédias, toda terça-feira, Lourdes, saía uma enciclopédia chamada Gênios da Pintura. Eu ia na banca de jornal comprar. Lembra? Lembro. Giotto, Michelangelo, Frangélico, todos eles ali, Matisse, os impressionistas, enfim. E eu absorvia tudo aquilo, né? Então eu sempre olhei esse mundo com muito respeito, a casa dos amigos também, a nossa casa, que tinham as antiguidades, assim, assado, as porcelanas francesas, as faianças japonesas, o mobiliário, os estilos, né? Então todo esse mundo da arte e do antiquariato sempre me fascinou muito. Até que depois, eu já advogado, meu pai já tinha uma sociedade com amigos, saiu dessa sociedade e foi fazer um voo solo. E em 1981 ele me convidou e eu me juntei a ele na Antigualha, na Rua do Lavradio, que é onde a loja ainda existe, no número 128, é uma outra loja, mas começamos ali, meu pai e eu. Uma nova história, uma história de pai e filho. E eu trago ela com muita emoção na minha mente, no meu coração, e sou muitíssimo grato a ele por tudo que ele me levou, por tudo que ele me ensinou, por tudo que ele promoveu de desejo, né, dentro de mim, um desejo de ir além. E é sempre muito curioso como é garimpar a peça. Isso é uma coisa que todos têm vontade de saber. Tem que ter um olhar treinado, não? Olha, Lourdes, um ano depois eu comecei a estudar o mobiliário com a professora Clotilde Cavalcante de Albuquerque, a papisa do mobiliário brasileiro, autora do livro do século XVIII, O Móvel no Brasil. Fui aluno dela em 2 cursos, depois ela me convidou para estudar com ela e fazer com ela o livro O Móvel no Brasil no século XIX, que eu fui assistente dela nesse livro. E tem uma história aí de caminhada, de aulas, de sucessão, porque eu tornei meu herdeiro dela. O que eu quero te dizer? Garimpar é muito bom, mas é bom você saber o que você procura. É bom você conhecer para você reconhecer no meio de uma coisa confusa algo de bom. Entende? Você precisa, para você garimpar, quando você garimpa, você reconhece alguma coisa. Você precisa conhecer primeiro aquela coisa. Entende? Então, primeiro de tudo, eu acho que o importante foi a decisão por mim tomada de focar no mobiliário.
focar no mobiliário. Não foi na prata, não foi na porcelana, não foi na pintura, não foi na tapeçaria, no tapete, na joalheria, nada disso. Foi no mobiliário. Eu sempre achei que a pessoa precisa de um móvel. Antes dela precisar de uma prata, eu fui pela necessidade. E fui também, Lourdes, pelo que mais tinha de importante, no meu ver, na arte decorativa, tá? Que é o mobiliário. Então, eu tornei-me aluno da Tilde, estudei com ela. Para você ter uma ideia, Lourdes, o século XIX ainda não tinha sido estudado no Brasil. Nossa. E eu já tinha todo ele comigo. A Tilde foi para São Paulo se tratar, ela teve um problema de saúde, ficou 1 ano, quase 2, e eu já tinha aquilo tudo armazenado dentro de mim, eu já tinha os rascunhos do livro com ela, comigo, eu já sabia tudo dos estilos todos do século XIX. Então, o que eu comprei de coisa do século XIX, entendeu? Sabendo espertizar aquilo, não estava no gibi, eu me adiantei. Entende? Então, a grande especialidade é o século XIX, tanto aqui quanto na França, na Inglaterra. Sou apaixonado pelo século XIX, amo também o século XVIII e o princípio do XX. Mas essa erudição que eu acabei obtendo para mim mesmo, entende? Todo o meu estudo jamais foi em vão, porque é por ele que eu olho um móvel, eu decifro ele. Você tem que olhar ele e decifrar, né? O estilo, se ele é tardio, se não é, se ele é um móvel, se é uma cópia, se não é, saber trabalhar com ele, olhar e se o estilo corresponde mesmo, não. Então, Lourdes, garimpar é muito bom, mas para você ser um bom garimpeiro, você tem que saber o que você está procurando, você tem que ter conhecimento, você tem que ter técnica, entende? Para sendo um mestre, saber o que achar. Senão você tem coisas de época, móveis de época, e tem móveis de estilo, mas que não são daquela época. São posteriores, do século XX. É uma reedição, uma cópia, vamos dizer assim, entende? Então, é muito bom, sim. Eu hoje em dia já tenho mais de 20 anos que eu estou... Primeiro eu me estabeleci, né, fazendo só uma cronologia, papai e eu na Rua do Lavradio. Mais tarde eu me mudei para o Chopin, papai se aposentou. E lá no Chopin, onde eu fiquei no edifício Chopin, né, no Rio de Janeiro, aquele antiquário lá embaixo, que eu tive um antiquário lá durante 25 anos, tá? E lá no Chopin eu comecei a viajar para fora. Até então, eu garimpava em Petrópolis, eu garimpava na Bahia, eu garimpei em São Paulo, Minas Gerais, alguma coisa no interior do Rio de Janeiro também, nas fazendas. Mas o que aconteceu de melhor? Eu fui para um lugar na Inglaterra onde a oferta é imensa até hoje. Né? Os anos de história que eles têm, a importância histórica que eles tiveram, foi uma coisa assim absurda. Né? Então eu comecei na Inglaterra a exercer esse ofício, conheci o móvel inglês, conheci profundamente tudo que se referia ao mobiliário, à casa inglesa, sobretudo a casa do campo, né? Os chamados móveis de cottage, né? Os móveis de cabana, da casa do campo, e depois fui também para a França, através das palestras, da aula, dei na faculdade, na Sorbonne, eu dei na Embaixada do Brasil, nos liceus, e há 20 e poucos anos eu me estabeleci em Bordeaux, onde eu tenho um depósito fixo, chego em Bordeaux, pego um caminhão, que eu alugo sempre, vou para o interior da França inteira, vou para lá, vou para cá, volto no mesmo dia ou não volto 4 dias depois, fazendo essa coisa maravilhosa que se chama garimpar. Garimpar é escolher, é olhar atentamente o que está na sua frente, é saber ver se todos os móveis estão perfeitos, se não estão, qual é a qualidade, qual é o estado deles, entendeu? E, obviamente, a autenticidade, né? E a antiguidade, né? Que é na hora da compra que você sabe, não vai ser depois já era, né? Entendi. Não. Gente, coisa difícil. Agora, outra coisa. Qual o caminho da garimpagem até chegar ao Arnaldo Danenberg Collection? Como é que é esse caminho? Porque você pega o móvel e aí, o que você faz com o móvel? Esse caminho é bárbaro. Esse caminho começa aqui.
né? Começa aqui, que a gente faz um balanço. Eu viajo 2 a 3 vezes ao ano, tá? Então, 2 viagens são muito pauleiras, a outra é mais light, tá? Então, eu olho, eu observo, eu converso com o André, que é meu braço direito aqui, né? A Paloma já tem o garimpo dela, que a gente faz junto também, mas é outra tônica, mas a dinâmica é a mesma. O que está nos faltando, né? O que são mesas assim, mesas assado, vitrines, arcas, contadores, o que está faltando, né? O que a gente vendeu mais, o que a gente precisa comprar. Então eu saio com essa lista de desejos, desembarco em Bordeaux. Então eu já sei que eu preciso de cômodas, eu preciso de um móvel inglês, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e vou atrás, tá? Claro que você acha ou não acha, mas o olho está lá treinado para ver aquilo, né? A gente se determina para aquilo, sabe, Lourdes? E a gente vai atrás. Caixas são sempre bem-vindas, os baús são sempre bem-vindos, as mesas grandes são muito bem-vindas, entendeu? Porque é uma coisa de uma liquidez muito fácil, muito rápida, inclusive, tá? E aí eu faço esse garimpo e vou armazenando ele todo no meu depósito em Bordeaux. Aí chega lá, cada dia a gente já fotografa, dá entrada, põe uma etiqueta. Ao mesmo tempo que a gente já está comprando, o André já sabe aqui no Brasil o que a gente está comprando, que tem todo um sistema hoje em dia, XPTO, que coloca, né, meus assistentes que vão comigo, eles sabem fazer isso tudo direitinho, e a gente vai armazenando. Um mês e meio depois, Lourdes, é hora de trazer tudo para cá, ou não, guarda no depósito, às vezes eu alugo um depósito até suplementar, tá? Para caber isso tudo. Depois, 2 meses depois, eu volto, 3 meses, e finalizo o container, entende? Aí tudo é embarcado para o Brasil, desce no Rio de Janeiro, na oficina São José. E é ali armazenado. A gente, de novo, faz uma checagem do que veio, o que não veio. Às vezes sobra coisa, porque não cabe no container, então fica para a próxima, tá? Tudo, obviamente, através das nossas autoridades aduaneiras. E aqui no Brasil, na oficina São José, semanalmente, eu sei o que vai ser ou não restaurado. Entende? Estamos precisando de uma mesa na tal medida, vamos procurar? Então eu vou pessoalmente ou através também do funcionário que trabalha na oficina, que é o responsável pela coordenação, né, do trabalho. São 16 restauradores, você imagina, né? 16, é? Nossa. 16. Todos, olha que mão de obra, e estamos contratando mais, tá? São 16 restauradores para a nova Collection e para o AD Studio, tá? São as 2 empresas, né? Então, o que acontece? A gente vai, a gente olha, vê isso, vê aquilo, às vezes uma peça está um pouquinho mais complicada, eu falei, não, passa outra na frente, que a gente está precisando, o arquiteto quer aquela peça, a gente prometeu a ele, e vai conversando, sabe, Lourdes? Tem esse trabalho muito íntimo com o arquiteto, e o André vai conversando com eles, que hoje em dia é uma primazia mais do André até do que minha, esse contato diário, né? Eu faço uma sala tremenda sempre aqui, estou sempre aberto, disposto, mas isso é um pouco mais da parte dele hoje em dia, né? Essa parte mais prática, né? E aí vai sendo restaurado e vai sendo enviado a São Paulo. E aqui em São Paulo existe um departamento de arte, né, nosso, que a gente faz as ambientações. Então, isso envolve o tecido que a gente vai colocar no móvel, envolve a maneira que a gente vai expor assim, vai expor assado. Existem os segmentos do antiquário, por exemplo, existe o The Cottage Dream, que são as peças inglesas. Existe o Le Grand Tour, que envolve um todo, e também as peças francesas, né? As peças campesinas francesas, sobretudo. Existe The Library Collection, que é uma área até no mezanino aqui em São Paulo, que você conhece, que é tudo que se refere à biblioteca, às vitrines, aos estudos, à janta, como era no Copacabana Palace, né? A library que eu fundei lá, que sucesso tremendo aquela library. É a mistura da comida, né, com o saber, né, com o estudo, né, são 2 fontes, né, de nutrição do homem, né, tanto a comida que restaura, né, o nosso físico, restaura o nosso espírito, né, quanto também
o saber, né, a leitura, né, que restaura também a nossa alma, né, nosso ser, né, e nos acrescenta muito, né, ele nos leva além, né. Então todos esses segmentos aqui eu cuido muito disso, de arrumar. Nós temos a nossa parceira bacanérrima, que é a Lu Kremer, aqui no Rio de Janeiro, até hoje, há muitos anos que a Lu cuida da como é que se diz, da ambientação do antiquário comigo, a gente bate uma bola juntos, entende? Por vezes também, arquitetos também fazem ambientações aqui, como na campanha Vive la France, que nós tivemos 3 ambientações lindas, Não, foi lindas. maravilhoso, foi maravilhoso. Maravilhoso, Lourdes. Foi no outro Maravilhoso. ano. A primeira foi feita pelo Felipe de Almeida, que é um designer aqui de São Paulo bacanérrimo. Fez uma comida, fez uma comizinha linda. A segunda foi o Jardim das Letras, o Jardim do Saber, que foi uma ode à literatura francesa, né? Quer dizer, a gastronomia francesa, que é muito conhecida, e depois teve a literatura francesa, feita pela Fernanda Almeida, que tinha caligrafia, muito preto e branco. Foi belíssima a ambientação que ela fez. E a terceira foi a Débora Roig, outra querida arquiteta, que fez o vinho, né? Então temos aí várias formas, né, de nos nutrir, né? E que também foi um sucesso, a adega que ela fez, sabe? Tudo isso que nos remete à França, né? Que é o Uhum. nosso país, né? Eu acompanhei bastante. Bom, já que você mencionou os designers, os arquitetos, o que esses profissionais buscam quando procuram Arnaldo Danenberg? O que que eles esperam e como que é essa relação? Parte você já Ó, respondeu, mas a gente queria saber mais, o que que eles buscam. Olha, é dito por eles, tá? Eles buscam lastro, eles buscam cachê, eles buscam peso, né? Importância, relevância na decoração deles, entende? Na ambientação deles, é dito por eles, tá? Há Uhum. muito tempo dizem isso, né? Aqui tem um Danenberg, eu tenho uma cliente, até vi essa foto na capa da Casa Vogue, da casa dela. É uma cliente que falou: eu tenho uma varejão e um Danenberg na mesma sala, entende? Ela falou, então eu fiquei, e os Kawajima também, que eram lá de Nova York. Então eu me senti, obviamente, muito feliz e muito lisonjeado, né? Porque são anos de estudo, anos é alta costura, Lourdes, cada móvel. E dizem também, né, falam isso, que é alta curadoria, né? Então é cada móvel, a expertise nossa é tamanho assim. Eu amo expertizar o móvel quando ele chega. Eu amo, faço toda a descrição dele, sabe? É linha por linha, é pedaço por pedaço, aquela história assim, né? Cifra-me ou eu te devoro, né? Então Ah, eu sim. sabe, eu vou nele assim, eu olho para ele de cima para baixo, e depois o André faz também o contexto histórico daquele móvel, né? O que ele representa, por que ele surgiu naquela época, né? Então, sabe, Lourdes, eu acho que o cliente ele quer lastro, ele quer consistência, ele quer história, mas ele quer uma coisa para sempre, sabe? E sempre falo, Lourdes, para os clientes, para os arquitetos, venham aqui, porque o cliente vai comprar uma cômoda, mas ele vai ver o conjunto da obra, Claro. entende? A coerência que existe, Lourdes. Olha, Lourdes, eu vou te dizer uma coisa com muita alegria, com emoção. Não há dia que eu entre aqui que eu não seja tomado de alegria, Olha que sabe? maravilha, que coisa bacana isso. Eu não entro batido, porque o móvel por móvel eu peguei, eu carreguei. Aquele ali eu comprei na Holanda, o outro eu comprei não sei aonde, o outro eu comprei em Portugal, o outro eu fui, voltei. Então eu carreguei esses móveis para dentro do caminhão. O Anderson, que Quem está. é que acredita que essa figura com cara de príncipe carrega e dirige, carrega móvel e dirige caminhão, gente? Olha, eu pego o móvel, dirijo o caminhão, feliz da vida. O Anderson me ajuda muito hoje em dia. Um dia desse, uma ocasião, estávamos lá no sul da França, ele passou mal. Na hora, eram 18 caminhões, Paloma num e eu no outro. Na hora eu peguei o caminhão, dirigi 5 horas. Luz, eu acabo o trabalho, chega assim, 9 horas da noite, eu vou dormir 1 hora da manhã, porque eu não quero que aquele dia acabe, Lourdes.
de Olha, tamanha alegria, é um estado de alegria, sabe, Lourdes? É um estado de. Quando fizemos o container esse ano, 6 da manhã, eu e o Anderson estamos lá tirando as coisas de dentro, porque depois chega o caminhão do container em si, mas eu tenho que ter as coisas tiradas para os rapazes que ajudam a gente a colocar dentro do container. É um jogo, é um Lego que você vai fazendo, sabe? Encaixando peça por peça. Luz, às 6 da manhã eu tô lá, às 3 da manhã acaba, 1 hora da manhã ainda tô acordado. Eu pulo para cá, eu pulo para lá e vou e pego. Agora aquela peça ali cabe, não, não, aquela não pode deixar de ir para o Brasil, não sei o quê. Então, sabe, Lourdes, quando entra no Brasil, de noite a gente recebe lá, porque chega à noite na oficina por causa do trânsito, você não pode ter um container na hora do almoço. E a gente olha tudo aquilo, sabe? Eu falo sempre para eles: olha, vocês têm no mínimo 30 anos de trabalho aqui, de tanta coisa que vocês têm para restaurar, né? E todos tiram ali de dentro as peças, sabe, Lourdes, cheios de alegria, porque eu acho que essa alegria que eu passo contagia, você entende? E eles olham as peças, às vezes pode ser uma peça, Lourdes, pintada de verde, eu sei que ela é boa. Eu abri as gavetas, eu vi o fundo da madeira, pode estar pintada de verde, de roxo, não estou nem aí, entendeu? Aí quando a gente olha aquela tinta que foi, aquele móvel que foi desvendado, né? Aquele móvel que foi vai se revelando, né? vai se revelando, Lourdes, e a gente se afeiçoa, e a gente fala que lindo, aí dá apelido no móvel, aquela é a mesa importante, são as piquititas, as mesinhas pequenininhas, entende? Então a gente cria nesses seres inanimados, a gente cria ânima a eles, entende? E eles chegam aqui totalmente cheios de alegria, porque eles estão limpos, envernizados, garbosos, Não, saem de uma. uma coisa que você me falou há tempos atrás, eu nunca mais me esqueci. Quando você restaura, você deixa as marcas do tempo. Sim, Isso para mim ficou tão marcante. Eu nunca mais me esqueci. Eles deixam a marca do tempo. As memórias estão ali. Não é para estar lustrado, né? não é reformar, é restaurar. Entende? Aí a pessoa fala: nossa, mas tem uma moça, minha senhora, esse imóvel tem 150 anos. Eu com 70 já estou para lá de moça, entendeu? Então vamos embora. Então, tá valendo. Eu sempre faço essa brincadeira, sabe? Eu faço essa brincadeira desde que eu tenho 40 anos. Mas então, tá valendo, entende? Porque é a marca que passou por ele. Mas a madeira, ela é reavivada, o verniz ele é trocado, entendeu? Ele fica, você percebe que é um estado de exuberância, de alegria. Eu sempre digo que eles ficam todos exibidos aqui, um se exibindo para o outro, querendo chamar mais atenção ainda de um cliente que vem, sabe, Lourdes? Isso é muito legal. E, Lourdes, quem olha a pessoa que entra, você sabe disso, Lourdes, você é testemunha. A pessoa se encanta. É esse o Pura grande verdade, fator. isso, pura verdade. Olha, se é Luís XV, Luís XVI, se é neoclássico, rococó, é minha obrigação saber, não é do cliente. O cliente não tem que saber disso. Eu que tenho que saber, fazer um belo do certificado e ter isso constatado. Mas o cliente ele precisa que os olhos dele brilhem. Os olhos brilhem, sabe, Lourdes? E aí vai para casa dele, vai dizer: olha, comprei lá no Arnaldo essa peça que veio da França, essa peça agora foi da mesa do noivado da minha filha, comemoramos as minhas bodas de prata aqui também, fizemos um Natal belíssimo, quer dizer, então são histórias, Lourdes, que serão acrescentadas a esse móvel. Eu tenho uma cliente aqui que ela me contou, a Beire, é uma fofa. A filha dela e o filho, o genro, compraram muito conosco. E tinha um banco, e o neto, quando fazia malcriação, vai lá para o banco do Arnaldo, senta lá no banco do Arnaldo. Então esse menino vai ter o banco do Arnaldo como um lugar de pensamento e de evolução, porque os pais deram limite para ele nesse banco do Arnaldo, né? Né? Os pais estavam dando limite, olha. Os pais estavam dando limite para ele nesse banco do Arnaldo, entende? Então, olha quantas facetas, Lourdes, o móvel da gente passa a ter, né? Olha, incrível, é muita história.
E a gente já está chegando um pouco no final da nossa conversa. Eu queria só saber como você se sente com seus filhos dando continuidade de modo tão distinto e tão pessoal, personalizado ao seu caminho no Antiquariado. Olha, os presentes são muitos. Primeiro de tudo, o presente foi a presença do meu pai me levando. O segundo grande presente foi a Kátia na minha vida, que é a coautora dessa história. Você sabe disso, né? O quanto ela me ajudou e me ajuda. E esse terceiro grande presente é a presença da Paloma e do André. Porque é uma hora também, Lourdes, que a gente passa a delegar, é uma hora que a gente passa a curtir a vida, curtir os netos, curtir assim, ficar de manhã um pouco em casa, fazendo nossa ginástica, nossa coisa, cuidando dos amigos. E também eu trabalho muito lá fora, né, nessa coisa do garimpo lá fora, eu trabalho bastante até, e também vendo que a gente vai adiante, sabe? Então eles nos levam adiante, tanto não apenas a mim, quanto a minha Kátia, o nosso pensamento, tudo que a gente plantou, a gente ralou pra caramba, você sabe Eu disso. acompanhei desde muito cedo. Acompanho. Eu gosto muito de falar com pessoas que me conheçam da vida inteira, porque sabe, né? Sabe do que eu estou falando, né? E todas são muito bem-vindas, né? Mas essas são até especiais, porque a gente se reconhece, né, Lourdes? O que nós todos, né? Você, Fernando, Cátia. Então, o que a gente já trabalhou, já deu duro nessa vida, e que bom que isso nos enobrece muito, sabe, Lourdes? E a gente passa esse exemplo também, sabe? Então, para mim é uma alegria imensa, sabe, tê-los aqui comigo, e ainda vamos ter muitos anos aí pela frente. É claro. Não, e eu peguei um pouco emprestado seus filhos para mim, que tenho um carinho gigante Aí também. eu sei, eles foram muito bem monitorados, não é a palavra, não eles foram muito bem, você ensinou a eles muito bem, você os educou muito Olha, bem, eu sei isso. Você foi como é o nome da palavra que a pessoa não é monitora, ela é uma pessoa que, enfim, hã? é uma Né? mentoria, é uma tutoria. Mentora, gostei. Você foi a mentora deles dois. Olha que lindo, Lourdes. Nossa, Olha que lindo. é um orgulho, é um orgulho. A Paloma quanto o André, né? Não, é um orgulho seus filhos, eu tenho muito carinho. Obrigado, Bom, minha querida. adorei a conversa, a gente chegou no final. Foi uma Tá. delícia conversar com você, é sempre um prazer. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Obrigado a você e a todos os que seguem, que te ouvem. Estamos aqui à disposição de vocês. E vamos em frente, gente. Um bom ano para todos. Obrigada. Queremos Obrigado. lembrar que estamos no Instagram, arte.in.forma, na série Mosaico dos 100.